Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz dia do Senhor, feliz dia da Eucaristia, feliz dia dos pais, feliz dia dos pais para todos vocês que hoje celebram comigo esse dia, essa alegria da paternidade. E queremos pedir também a bênção de Deus sobre todos os pais, pedir também o acolhimento da misericórdia de Deus para aqueles que se foram, aqueles que não estão mais conosco, que Deus possa acolhê-los em sua glória. Nós queremos meditar no Evangelho de hoje, dentro do mês das vocações. Domingo passado celebrávamos o dia dos consagrados ao ministério, né? Os padres, bispos, diáconos. Hoje nós então celebramos a vocação da paternidade. E nós queremos tomar conosco esta palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 12, versículos de 49 a 53. Lucas 12, 49 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse também Jesus: eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso? Mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas a separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, olhando para essa palavra a grosso modo, né, ao pé da letra, como nós poderíamos dizer, nós poderíamos entender o quê? Qual é a de Jesus, né? Ele dizer que ele veio trazer fogo sobre a terra, que se pensam que ele veio trazer a paz, está enganado, porque ele veio trazer a separação. Estamos também ali na Semana da Família, né, vivendo esses dias da Semana da Família, e vemos aqui falando da separação, 2 contra 3, 3 contra 2, mãe contra filha, filha contra mãe, pai, filho e tal, sogra e nora. Na verdade, irmãos, o que Jesus vem falar para nós, veja bem, eu vim lançar fogo sobre a terra. Eu estava até procurando, né, alguma coisa em entendimento sobre esta palavra. Então, a palavra fogo, usada por Lucas, aqui nesta palavra que nós acabamos de escutar, vai nos dizer o seguinte: a palavra grega para fogo é fotia, porém Lucas usa a palavra pir, usada também para pira olímpica. Esta palavra é utilizada no Antigo Testamento, em grego, no episódio da sarça ardente, bem como também no dia de Pentecostes, quando fala sobre as línguas de fogo. Se nós olharmos então por este lado, irmãos, naquilo que realmente Lucas expressa nessa palavra, nós vamos dizer o quê? Por exemplo, como citou a pira olímpica, o que significa o acendimento de uma pira olímpica? A inauguração, o início, né, das Olimpíadas. Ali é acesa aquela pira, aquela chama fica acesa até o final da Olimpíada. Nós podemos dizer então que Jesus veio trazer o fogo, ele veio trazer a inauguração de um tempo novo, veio trazer
o aquecimento dos nossos corações, veio trazer o fim dessa mornidão que nós trazemos. E ele veio trazer, então, acender também o fogo para que nossos corações estejam ardentes, como aquela sarça que Moisés visualizou, que não consumia e que o atraiu para chegar até lá, onde Deus disse para ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra que você pisa é uma terra santa. Assim, amado irmão e irmã, nós também somos chamados a irmos ao Senhor, que traz esta chama acesa, essa pira acesa, que traz essas línguas de fogo, que é o Espírito Santo. Como ele disse que ele precisava ser batizado num batismo, nós também precisamos a cada dia buscarmos não mais o batismo sacramental, porque nós já fomos batizados, mas esse batismo de fogo, o batismo no Espírito Santo. E quando Jesus fala que ele não veio trazer a paz, mas a separação, ele está querendo dizer também que aderir a ele não é coisa fácil, porque nem todo mundo aceita Jesus, nem todo mundo aceita os ensinamentos dele, nem todo mundo aceita a sua pregação. Jesus falava: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus falava para que nós fôssemos solícitos uns com os outros, que nós fôssemos pacíficos, que nós não revidássemos as agressões, não é isso? Se nós falarmos isso nos nossos dias, as pessoas nos chamam de bobo, de besta, não é? Porque deixamos as pessoas pintar e bordar conosco. Isto então para dizer que seguir o Senhor é fazer a sua vontade, ainda que seja contra o pensamento das outras pessoas, ainda que seja contra aquilo que o mundo prega nos dias de hoje. Então, irmão, se você está decidido a seguir o Senhor, renuncie às coisas externas, renuncie às coisas do mundo, os pensamentos do mundo. Hoje nós vemos as pessoas gritando por aborto, por liberação de aborto, por liberação de drogas. Isso é da vontade de Deus? Claro que não. E quando nós nos posicionamos contrário a isso, as pessoas brigam conosco. Mas nós, como discípulos do Senhor, não podemos nos importar com isso. Não é brigar com eles também, mas mantermos-nos firmes. Especialmente, irmãos, nesse dia que nós estamos, então, celebrando o Dia dos Pais. Que nós, pais, sejamos esses exemplos para os nossos filhos, de que nós somos de Cristo. Que, embora todo mundo faça, como eu dizia com minhas filhas quando pequenas, quando criança: ah, pai, mas eu quero fazer isso. Não, não pode, filha, por isso. Mas todo mundo faz. Eu dizia para elas o quê? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, os pais têm um papel fundamental, não é apenas deixar para as mães educar os filhos, mas os pais serem exemplo para os seus filhos. Exemplo de honestidade, exemplo de santidade, exemplo de ética, não é? Exemplo de pessoa, de marido, de pai, tudo isso para que eles também aprendam conosco a ser. Não podemos deixar a educação, os ensinamentos dos nossos filhos para que o mundo faça, para que os professores façam, para que os catequistas façam. Todos eles têm uma importância muito grande na vida das pessoas, mas o pai e a mãe são insubstituíveis. Os primeiros educadores de verdade são os pais. Pai e mãe, né? E quantas mães que fazem o papel de pai, quantos pais que fazem papel de mãe. Então, irmãos, nós temos aqui a paternidade
estava vendo essa mensagem na revista Brasil Cristão. A paternidade exige sabedoria para ajudar o desenvolvimento dos filhos. E com o tempo, descobrem-se muitos desafios que nunca foram imaginados. Primeiro desafio: filho real versus filho imaginário. Ao identificar que o filho é diferente do que se esperava, que não seguiu sua profissão, que tem opiniões diferentes, um grande sofrimento pode surgir. Alguns pais idealizam um modelo de filho que chega a ser doentio, ou seja, o filho seria apenas um espelho e não ser com sua identidade própria. O processo de aceitação é o caminho mais seguro para o relacionamento sadio. O outro desafio: romper a bolha. É bom ser protegido, ter alguém que nos auxilia em nosso desenvolvimento, mas ninguém vive dentro de uma bolha de proteção. Precisamos dos desafios, das frustrações, do sim, do não, que a vida nos oferece. É fundamental que o filho enfrente os desafios que se apresentarem. O amadurecimento acontece por causa das vitórias e das derrotas. Os pais não podem suportar os encargos deles. Outro desafio: ir além do preconceito. O verdadeiro pai é aquele que consegue ouvir os gritos silenciosos, que não se deixa levar pelas opiniões ou preconceitos alheios. Seus filhos serão sempre seus filhos, não importa seus erros, mas a capacidade de superá-los juntos. Creio que a maior ferida causada pelo preconceito venha do seio familiar, pois aqueles que amamos são os que mais podem nos ferir. Amar além dos erros é uma arte, um dom que só os pais possuem. Outro desafio: educar para a liberdade. É importante saber que os filhos nascem para irem embora. Por mais doloroso que seja, eles têm o seu projeto de vida, um mundo que pertence a eles. Não prender, mas educar para a liberdade, pois eles vão aprender sobre o momento da partida e da volta. A regra fundamental é: não queira ser perfeito, apenas viva sua missão de pai. Se for um bom pai, já será suficiente. Veja algumas pistas que ajudam muito. Primeiro, diálogo. Segundo, superação. Terceiro, aceitação. Quarto, oração. Reze pelos filhos, reze com os seus filhos. Que Deus abençoe você, pai, nesse dia. Que Deus traga o fogo do Espírito Santo ao seu coração. Que Jesus venha com o seu pir, com o seu fogo olímpico, com a sua chama acesa, acender o seu coração e o meu coração. Feliz Dia dos Pais, Deus abençoe, feliz domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.